Olá para você conectado no canal do Comitê de Luta da Educação Privada do DF. Seguindo nossa série de entrevistas com candidatos a melhorias para a nossa educação no DF, hoje conversamos com Flauzino Antunes. Ele é candidato a deputado federal e eu recebo também o professor Trajano Jardim para esse bate-papo. Sejam bem-vindos, eu passo a palavra para o professor Trajano. A todos os nossos telespectadores, estamos aqui com Flauzino Antunes, é um companheiro nosso de luta, presidente licenciado da CTB do Distrito Federal, da Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Distrito Federal, e é um candidato a deputado federal que, pela sua profissão, ele é economista, é professor de economia e tem compromisso com a nossa categoria, viu, Max? Ele sempre trabalhou no movimento sindical, sempre foi um sindicalista de luta, e nós temos certeza de que na Câmara Federal os trabalhadores da educação, os professores e os técnicos administrativos do setor privado, esse setor que é tão sacrificado, e que eu digo sempre, né, Max, que o setor privado de educação hoje, ele tem uma relação de trabalho similar à escravidão. E nós estamos precisando de gente lutadora como Flauzino Antunes na Câmara Federal para que a gente possa mudar essa situação, podemos mudar essa forma de relação de trabalho que tem trazido muitos problemas para os professores. Inclusive, você que acompanha a comunicação do setor privado de educação sabe que os professores estão adoecendo por sofrer assédio moral dentro das empresas, sem que possa, inclusive, reclamar com o próprio sindicato, né, porque os donos de empresa, numa posição cartesiana, né, de relação de trabalho, assedia os professores e os trabalhadores da educação, visando apenas o lucro. Então, na nossa opinião, Flauzino Antunes vai ser, sendo eleito, com o nosso voto, com o nosso apoio, na Câmara Federal, um esteio de defesa da luta dos professores do setor privado de educação e de todos os trabalhadores. Muito bom, excelente explicação, introdução aqui que o professor Trajano já trouxe. Flauzino, queria saber um pouco mais sobre você e que você falasse um pouco mais sobre suas propostas aí de melhorias para a educação privada, educação, né, do DF. Bom dia, olá a todos que estão me assistindo, não sei se vai ser colocado aí aos internautas que vão nos assistir. Eu sou Flauzino Antunes, eu sou economista, venho da militância estudantil na Universidade Federal do Paraná, fui presidente do centro acadêmico, do DCE, sempre militando pela causa coletiva, fui vereador no interior de São Paulo, na cidade de Itapeva, eu fui professor de economia, também em São Paulo, e agora, atualmente, eu sou servidor público no Ministério da Agricultura, né? E meu trabalho é com a agricultura familiar. Mas como a gente tem toda a nossa trajetória de luta pelo coletivo, né, pelas causas dos trabalhadores, eu também sou presidente do Sindicato dos Servidores Economistas e também licenciado da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Então a gente tem aqui um mandato, uma candidatura, buscando sempre uma questão classista, uma questão dos trabalhadores, né, sem um extremismo, porque a gente precisa fazer uma união entre trabalhadores e empresários pelo bem do Brasil, né, pelo bem de Brasília também, para a gente fazer o desenvolvimento, porque sem o trabalhador não existe a empresa, e a empresa sem o trabalhador também não existe, a gente fica nessa relação capital-trabalho. E a gente sempre defendendo os direitos, né? A gente viu que as perdas de direitos deixou os trabalhadores mais pobres, com menos renda, e não gerou emprego, na qual foi mentirosamente propagado que isso, que a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, ia gerar emprego. E quem está sentindo isso são os professores, por exemplo, da rede particular, que não tem o seu direito garantido, um aumento da assédio moral e aumento assim, da falta da presença do sindicato. Os empresários inibem os trabalhadores de ter essa conversa,
Para quê? Para que a gente não tenha uma luta pela melhoria da educação, pela melhoria da condição de trabalho, pela valorização do professor, né? Quem defende tudo isso é o sindicato, né? Que é o instrumento político, democrático dos trabalhadores. E se você rompe essa ligação, você rompe a defesa do trabalhador, porque ele fica vulnerável à pessoa individual, né? A professora, o professor, os auxiliares, os técnicos ficam muito vulneráveis negociando diretamente com o patrão, porque eles vão querer tirar os direitos, vão querer baixar salário, vão querer diminuir um monte de coisas que beneficiam a educação em prol do lucro, como o professor Trajano já colocou aqui no início. Então, a nossa proposta para uma educação valorizada é o fortalecimento do sindicato. Esse comitê aqui, esse programa, é importantíssimo para a gente divulgar e estar em contato mais direto e rápido com os professores e professoras, para que a gente consiga mostrar a nossa questão primordial, que é a defesa dos trabalhadores. É isso aí, Flauzino. Professor Trajano, o senhor que entende muito bem, né, que está aí na luta, na linha de frente pelo professor, o que o senhor pediria para o Flauzino, né, lutar para a categoria e alguma das causas mais importantes? Nós temos conversado muito, né, com vários candidatos, né, e com o Flauzino principalmente, porque a gente tem participação na Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, né, que é uma entidade classista de defesa dos direitos dos trabalhadores. E a gente tem falado exatamente qual é o papel que o Flauzino pode desempenhar dentro da Câmara Federal. É em busca, primeiro, hoje, o setor, o ensino privado na área do ensino superior, 75% das matrículas, Flauzino, está na mão dos setores privados, né, sem nenhuma regulamentação. Nós tentamos essa regulamentação desde o governo do governo Lula, né, do governo Dilma, e não conseguimos passar num projeto que tem na Câmara, que é um instituto, que seria um instituto regulamentador do setor privado no ensino superior, que não tem nenhuma regulamentação, e hoje esse ensino superior está sendo tomado pelos grupos econômicos, né, grandes grupos que têm investimento nas bolsas. Então, esse é o primeiro problema, que você vai ter que se comprometer com a categoria de defesa da regulamentação desse setor do ensino superior. A outra questão seria a da educação básica. Primeiro, é que o conteúdo que se colocou na modificação que foi feita do ensino médio, ele veio tratar de um assunto apenas do assunto profissional, formação de mercado de trabalho. E isso, para o Brasil, para a soberania brasileira, não é a melhor saída. A melhor saída seria, no ensino básico, ter toda uma educação que pudesse formar cidadãos para que o Brasil fosse soberano, e essa é uma das questões que a gente quer colocar para você, para que seja defendido no mandato que você venha ocupar na Câmara Federal, Flauzino. Eu queria que, perante todos os professores e professoras que estão nos assistindo, ao Trajano, que eu me comprometo em lutar pela regulamentação, porque eu também acredito que a educação serve para formar a nova geração de cidadão, não meramente um serviço da geração de força de trabalho. A gente tem que formar pessoas... Instrumentos para o mercado. Instrumentos, né? Para o mercado. Somente. A gente tem que pensar na ação como um todo, com pessoas com capacidade de pensar, de formular, de induzir o crescimento. Então, as pessoas têm que ser formadas para isso, não só para ser direcionado para um segmento, né? Então, eu me comprometo, eu acho que isso é importantíssimo, tanto na área do nível superior como na educação básica. A gente precisa formar pessoas, né? E além disso, Flauzino, nós temos a questão que hoje nós temos que ter representantes na Câmara Federal, pessoas que têm a consciência de classe do trabalhador, porque nós precisamos, por exemplo,
que haja uma modificação, um novo código do trabalho, um novo código de relação de trabalho que possa criar condições, viu, Max, para que os sindicatos possam atuar dentro das suas categorias. Hoje, por exemplo, no ensino privado, o sindicato tem as limitações mais estapafúrdias possível para entrar dentro das empresas, porque eles não permitem que você tenha um contato mais permanente com a categoria, e isso deixa a categoria bastante vulnerável para a ação dos empregadores. Então, a gente precisa que seja formulado, e é o pedido que se faz a você, dentro da Câmara Federal, que se tenha um novo código que possa dar liberdade sindical, para que os trabalhadores possam ter o sindicato como uma trincheira de luta. Não, eu concordo, porque um dos pilares da democracia é você poder desempenhar o seu livre pensar, defender os seus direitos, e o sindicato faz parte desse instrumento democrático, né? A Assembleia, congressos, direito de greve, direito de você reivindicar dentro da legalidade. Isso foi um grande avanço que a gente conquistou, nós trabalhadores, durante o século XX, e está sendo regredido agora com esse governo negacionista da Idade Média, querendo voltar lá na relação feudal, né, de senhor e o servo, não patrão e empregado do século XXI, que seria uma coisa mais dinâmica e com menos vulnerabilidade, o trabalhador ser menos vulnerável a essa relação, né? A questão do capital-trabalho ser um negócio mais solto, mais, né, democraticamente exercido. Nós vemos, por exemplo, que a partir de 2016, né, com o golpe que sofreu a Dilma Rousseff, no governo Temer, foram tirados 110 artigos da consolidação. Né? Nós não queremos a consolidação seja um instrumento estático, porque a gente sabe que a economia é dinâmica, mas a gente também não pode permitir que seja extirpado todos os direitos dos trabalhadores. Nós vimos aí a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, jogar os trabalhadores na informalidade. Felizmente, ainda não chegou na educação privada essa questão da terceirização para os professores, mas já chegou para os técnicos administrativos, e nós precisamos retomar, não trazer de volta aquelas questões, por exemplo, de retomar a consolidação como era antigamente, mas nós queremos um novo código que tenha direitos e deveres, né? que os empregadores também possam respeitar o nosso direito. E isso aí é um papel que você vai poder representar com toda eleito certeza no sindicato. E eu queria deixar assim também uma outra questão importante para o segmento, né? Que com essa crise que a gente está enfrentando, né, de desemprego, inflação, o custo de vida para o trabalhador, para professor e professor, né, a gente sentiu que o salário não aumentou da mesma forma que a inflação aumentou dos produtos, dos alimentos, do aluguel, da energia elétrica, do telefone, do gás de cozinha, da gasolina. Então, tudo isso aumentou mais de 10%, 11%, e o salário, na maioria das categorias, não chegou nem à reposição da inflação. Ficou muito abaixo. Então, aqueles professores que continuaram no emprego estão mais empobrecidos, né, porque sua renda diminuiu por causa da inflação. E o desemprego em massa dos professores, porque muitos pais de alunos, pais e mães de aluno, perderam seu emprego e tiveram que voltar para a rede pública, porque não tinha condição de pagar a mensalidade. Exato. E isso enfraquece o sistema. Exatamente. Né? Se a gente está lutando por emprego, lutando por tudo isso, a gente tem que salvar a nossa economia como um todo. E todas as promessas que foram feitas durante esses 4 últimos anos não foram cumpridas, né? Não crescemos a economia, nós caímos, regredimos, e a volta da inflação está aí e a fome está nos assolando. E depois a gente tem que ver também, Flauzinho, que é um que você pode desempenhar na Câmara Federal, é a questão da redução da inflação artificialmente. Né? Porque eu digo sempre, eu vou ao supermercado e digo sempre, o pessoal reclamava do preço da gasolina, mas o leite está quase R$10 o litro. Né? E por que não reclamam? Né? Quer dizer, então houve uma deflação artificial
mas o custo de vida dos alimentos continua caro, né? Porque faltou investimento, daí faltou investimento na agricultura familiar, no aumento da produção daqueles alimentos que vão para nossa casa. E todo mundo está sentindo no bolso, né? Sentindo que está comprando 1 litro de leite a R$10, mas aí você vai ver lá, é bebida láctea, não é nem leite mais, é mais água do que leite. É o soro, né? É o soro. Né? Você vai ver lá, o leite condensado também já não é leite condensado. O litro de óleo que chegou a R$13 já não é mais 1 litro, é 750 ml. Então a gente está vendo uma situação artificial, como você mesmo disse. Só é real quando se aumenta a produção, se investe através do setor público na agricultura familiar, por exemplo, que vai gerar emprego no campo e mais produção. Com mais produção, o preço cai. Só que a gente precisa ter aqui uma consciência de que a sociedade não está crescendo. A sociedade brasiliense, num parêntese, num recorte, só não caiu mais porque tem um setor público que segurou aqui uma faixa de pessoas empregadas que ainda mantiveram suas crianças nas escolas. Porque nos outros estados do Brasil, da federação, um aumento do retorno de alunos da rede privada para a rede pública foi enorme. O fechamento de várias escolas, e isso é prejudicial para a categoria aqui dos professores da escola particular. Fim, Marcos, nossa, queríamos que você colocasse aí o seu programa, né, de luta, e já está aí na tela o seu número e tal, e a gente está querendo que o 6599 possa ser eleito para que os trabalhadores da educação tenham mais uma voz na Câmara Federal para defender os seus direitos. Não é isso, Max? É isso mesmo. Estamos chegando aqui ao fim desse bate-papo. Professor Trajano, Flauzino, queria saber suas considerações finais aqui. Primeiramente, agradecer a você, Max, pelo espaço aqui do comitê, ao Trajano, professor que me convidou, mas eu queria falar com o professor e com a professora, né? Dia 2 de outubro está chegando, é o próximo domingo. Espero que vocês escolham bem, escolham que aqui no Distrito Federal seja representado com a Rosilene no Senado, 133, o Graz, governador, 43, presidente Lula, número 13, e Flauzino Antunes para federal, 6599, que será um mandato de representação, que vai te defender e que tem um compromisso de luta para que a gente melhore a nossa vida, que gere empregos, que gere uma educação melhor e que a gente viva num mundo com mais esperança, com mais amor, mais empatia, que é isso que nós precisamos nos próximos 4 anos. E agradecer a todos que nos assistiram e estamos abertos aí ao debate. Para quem quiser, me siga no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Flauzino Antunes. Meu número é 6599 e não se esqueça, Flauzino é federal. É isso aí. Muito obrigado pela presença do professor Flauzino. Nos vemos na próxima, né? Você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, de compartilhar com a categoria, né? Para tirar essas dúvidas aí da categoria e ajudar com que a categoria seja fortalecida. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau!